A casa 5 é onde tu passa a ser uma pessoa ambiciosa para crescer e evoluir. Tudo são questões que Quirón vem mostrar para ti que inicialmente o teu brilho pessoal é o primeiro impacto que recebe com Quirón no teu signo. Ou seja, da onde que tu vai viver sem ego e sem brilho. Tu nasceu para ser feliz. Então Quirón, inicialmente, vem te mostrar isso. Que a tua felicidade tem que ser o teu propósito de vida. Especificamente, o teu contexto estável de conquistas e de evolução. Obviamente, os relacionamentos são funções extremas, que obviamente o touro precisa para se sentir bem e feliz. E essa casa 5, aonde Quirón começa o seu trabalho no teu signo, vem deixar claro que tu precisa enfrentar as tuas cicatrizes. Nessa questão, as tuas feridas que impossibilitam que tu venha brilhar nessa encarnação. Touro, essa semana, do dia 14 ao dia 20, nós temos duas influências importantíssimas acontecendo. Nós temos aí a lua nova no signo de Gêmeos e também nós temos Quirón entrando no teu signo, onde será um aspecto importantíssimo de tu curar as tuas feridas. Dentro de uma consciência que, obviamente, tu vai enfrentar aspectos muito desafiador dentro dessa questão de curar questões que, obviamente, precisam ser cicatrizadas, tá? No teu processo evolutivo. Entendemos que esses aspectos todos, de 8 anos, que será Quirón no teu signo, são questões que vão fazer com que Touro realmente venha a ser extremamente muito forte em enfrentar os seus próprios obstáculos dentro da questão evolutiva. Então, Taurino, essa questão toda, sendo analisada de forma muito positiva, é quando Quirón te dá habilidades e capacidade de enfrentar os teus próprios desafios dentro de uma construção de personalidade. E isso realmente será muito importante nesse próximo ciclo, né? Que é Quirón no teu signo, que começa no dia 19. Mas antes vamos trabalhar a questão da semana, tá? São 2 mandalas. A primeira mandala, lua nova no signo de Gêmeos, e a segunda mandala de Quirón no teu signo, que é um aspecto em que será por um tempo, né? Onde ele entra em retrogradação no teu signo e volta lá para Áries, né? Para concluir realmente energias que ficaram para trás do signo de Áries, né? Mas depois, realmente, Quirón entra no teu signo e são 8 anos desse processo aí de Quirón no teu signo. Obviamente, tu superando questões as quais tu precisa alinhar dentro de uma questão evolutiva com mais segurança nas tuas ações práticas e também nos teus sentimentos, tá? Tudo isso ocorre, nós estamos aí com a Vênus, regente do signo de vocês, no signo de Leão. Quer dizer, a coragem e o ego, aonde o próprio signo de Touro vai administrar a entrada de Quirón no teu signo, ou seja, eu enfrento as minhas cicatrizes com coragem, eu enfrento tudo com muita capacidade de superar os meus próprios obstáculos. É quando entramos num processo fortíssimo, né, de autoconhecimento, aonde entramos num processo fortíssimo de trabalhar o nosso inconsciente. Digamos que Quirón vai te proporcionar a cura por aquilo que não deixa realmente tu evoluir nesse processo encarnatório. Ok? Lua nova, primeira mandala no ar, hein? São duas mandalas, já expliquei isso. Primeira mandala no ar. Lua nova no signo de Gêmeos. Entendemos que a lunação que se conclui foi no teu signo, né? Entendemos que essa questão da lunação que se conclui foi no signo de Touro, aonde o próprio signo está com o poder de Marte, o regente do ano,
que está no signo de vocês. A coragem para realmente vocês exaltarem o ego de vocês nesse ano de conquistas. Entende que essa lua nova no signo de Gêmeos, ela trabalha um contexto muito importante que vocês administram com a casa 3, que é a casa da consciência e dos pensamentos. Marte está no teu signo. Se Marte está no teu signo, a coragem intensa para Touro enfrentar os seus, digamos assim, as suas etapas, que obviamente vem se proporcionar no quê? Em tu dar os passos para frente em função de conquistar aquilo que realmente tu quer. Então, Taurino, Marte, ele veio renovar a tua coragem. Para realmente tu administrar o potencial dessa lua nova com consciência e pensamento, que é a casa 3. Então, é isso que tu vai fazer com essa lua nova, que será 28 dias, 29 dias aproximadamente, dessa lunação. Onde a lua nova no signo de Gêmeos traz o propósito da consciência, dos pensamentos e da comunicação. Então, Taurino, começa a te abrir mais para essa questão de se comunicar, raciocinando com muita agilidade dentro das situações que tu quer alinhar ao teu processo evolutivo. Muitas situações tu entende que obviamente precisam estar sob o teu potencial. Digamos que Marte no teu signo é a coragem de tu agir. Situações as quais tu tem que tomar partido, tu tem que decidir, tu tem que exaltar o teu potencial de Touro, conquistar. Esse aspecto todo, com a lua nova no signo de Gêmeos, o raciocínio e uma questão mais específica da própria coragem, em que vai se proporcionar em tu analisar a situação rapidamente e agir, vem te dar os resultados importantes. Esse aspecto todo, Taurino, é Vênus em Leão. Vênus é a regente do signo de vocês, tá? Assim como a própria Lua tem exaltação da regência do signo de vocês. Então, Vênus e Lua estão proporcionando para Touro, com esses aspectos da Lua Nova, questões em que o raciocínio seja extremos, dentro do teu propósito de dar os passos para as tuas conquistas. Então, quer dizer que é uma lunação muito importante para Touro administrar esses raciocínios rápidos e agir com disciplina naquilo que realmente ele quer. Apesar que Touro ele já é um signo que tem essa essência de disciplina, né? Porque é um signo do elemento terra fixo. Então, ele tem comprometimento com aquilo que ele realmente precisa agir, fazer, né, na vida. Então, essa questão é se exaltar com os raciocínios. Entende que a casa 3 é pensamentos rápidos e ações práticas, também rápidas dentro daquilo que realmente tu vai dar os primeiros passos para conquistar. Essa é a questão da lua nova no signo de Gêmeos, né, que vem se proporcionar para Touro, raciocínio e pensamento da casa 3, com Marte e a coragem no signo de vocês, no ano que ele vem administrar esse potencial fortíssimo de conquistas. Então é isso que tu vai administrar. Raciocínios rápidos, tá? E ações práticas, né? Muito expressivas dentro daquilo que tu quer atingir como conquista, ok? Beleza. Taurino, vamos para a segunda mandala, tá? Que é, obviamente, Quiron entrando no teu signo. Vamos entender o que é Quiron dentro de uma consciência astral. Quiron é o centauro habilidoso, médico, curador, que administrava esse potencial num processo, né, onde os deuses tinham acesso à questão evolutiva mundana, tá? A Terra e a vida. Os deuses, vivendo no Olimpo, onde obviamente era o paraíso dos deuses, eles tinham ali acesso a esse contexto encarnatório.
E o próprio Cronos, o deus do tempo, ele, de certa forma, digamos assim, ele teve vontade, né? E, obviamente, quando eles tinham vontade, eles faziam acontecer, de se relacionar com uma ninfa. A ninfa, linda, maravilhosa, atraiu Cronos. E, de certa forma, Cronos, para se relacionar, para poder se relacionar com ela, ele teve que encarnar numa questão evolutiva. E ele veio como um cavalo, né? Ele faz isso de forma para seduzir a ninfa e, obviamente, se relacionar com ela. E dentro dessa relação de Cronos, digamos assim, vestindo a roupagem de um cavalo, ele se relaciona com ela e, obviamente, ela é engravida e passa a ter o filho, né? Que é Quirón. Ou seja, por isso é que Quirón nasce como um centauro, metade cavalo e metade homem, né? Porque, obviamente, Cronos se fantasiou de Quirón, se fantasiou de um cavalo para se relacionar com a ninfa e ela engravidar de Quirón. Quirón nasce com esse aspecto importantíssimo da consciência dos pensamentos e do poder animal, aonde, sendo filho de um deus, ele tinha grandes habilidades. Quirón faz esse trabalho todo dentro da questão patológica. Ele é um médico curador, aonde ele desenvolve essa questão dos animais da floresta em função de tudo que ele possa auxiliar. Dentro dessa questão, Hércules estava fazendo os seus 12 trabalhos. Na verdade, Hércules estava com essa missão dos 12 trabalhos para realmente poder entrar na terra dos deuses, né? Onde Hera veio exigir, né, para que Hércules passasse por essa questão. Porque ele queria, como ele era muito forte e tinha essa consciência de ser um deus, Hércules queria viver no Olimpo, né? Ou seja, na terra dos deuses. Mas para isso Hera disse, então prova que tu pode viver aqui. E ela desenvolveu os 12 trabalhos, onde ele tinha que mostrar a capacidade de superação nesses 12 trabalhos. E com essa missão, Hércules vai a Quirón, né? E pede para Quirón preparar um veneno para que ele pudesse se proteger desses 12 trabalhos. O preparo desse veneno, ele consegue retirar do sangue de Hidra de Lerna, aonde ele tem acesso à terra dos deuses. E, obviamente, Hidra era a mais temida dos deuses, aonde ela tinha um sangue que desenvolvia um poder devastador. Tá? E ele consegue administrar essa força, né, de ir à Hidra e retirar um pouco do seu sangue, aonde ele prepara um veneno sem cura. E isso faz com que essa questão seja o veneno que Hércules usa para se proteger sobre a questão de enfrentar os seus 12 trabalhos, né? Hércules faz isso mergulhando as flechas, né, a ponta da flecha, naquele veneno. E, obviamente, arremessando a tudo que possa lhe causar perigo, né, nos seus 12 trabalhos. Só que dentro dessa questão, o próprio Hércules, dentro de uma ansiedade, num momento específico, acaba arremessando inúmeras flechas para cima. E uma dessas flechas atinge o próprio Quirón. É uma questão mitológica em que entendemos que Quirón recebe uma flechada de um veneno que ele mesmo preparou, que obviamente que não tinha cura, porque era o sangue de Hidra, né? E ali, dentro dessa questão de preparar esse veneno, o veneno não tinha cura. Então, Quirón, com essa dor e essa ferida, acaba se encerrando no Tártaro, aonde ele pede para Hades, o deus do submundo, mergulhar no Tártaro, que é o próprio inferno, dentro de uma questão mitológica. Lá ele fica sem poder sair, né? O próprio Hades diz para ele, se tu entrar para cá, pro Tártaro, tu não vai sair mais. É uma questão específica do inferno. Aonde tu entrou, tu não sai mais. Então essa questão, o próprio Quirón aceita.
e pede para entrar para lá, porque ele acredita não poder fazer mais nada aqui dentro de um processo evolutivo, auxiliar os animais e curar, né, aqueles que realmente precisavam. Então, nessa questão, Zeus, o grande Júpiter, o grande deus evolutivo, descobre, sabe de tudo que está acontecendo. Na verdade, ele é informado por Hermes, né? Mercúrio, Hermes, o deus da consciência, traz essa informação para Júpiter, né? Para Zeus. E o próprio Zeus, em misericórdia, vai a Hades e pede para que realmente seja libertado Quirón, né? Numa questão mais específica da misericórdia. Hades aceita e tudo acontece para Quirón se tornar uma égide de Sagitário, aonde ele se torna um ponto de cicatrizes, aonde realmente devemos curar nesse processo encarnatório. Essa questão toda mitológica a gente vem associar a um satélite, tá? Que está, obviamente, entre Júpiter e Urano, próximo de Saturno, né? E Quirón, ele tem a sua rótula, né, nessa questão. E é bom a gente entender que Quirón, ele leva um grande tempo num signo. Ali, quando ele passa num signo, ele vem trazer esse contexto de cura, né? Que obviamente a gente enfrenta as nossas cicatrizes e a partir daí, com essas cicatrizes, a gente tem possibilidades de se curar. Então, Taurino, é essa questão que tu vai administrar 8 anos com Quirón no teu signo. Entende que essa força toda que se inicia no dia 19 são energias impactantes do processo todo de Quirón no teu signo. De Quirón no teu signo. Aonde, obviamente, tu vai enfrentar as tuas cicatrizes para realmente poder te curar com misericórdia. Essa é a questão que tu deve analisar aspectos importantíssimos. Touro, com essa passagem de Quirón, inicialmente, porque Quirón, ele vai fazer um processo de retrogradação, mas inicialmente, a partir do dia 19, sexta-feira, 18 horas e 18 minutos, quando Quirón entra no teu signo, tu tem essa intensa força da casa 5, a casa do brilho pessoal. Olha como isso é um aspecto totalmente contrário a uma energia. Tu vai administrar a casa 5 do brilho pessoal, mandaram no ar aí, ó, Quirón em Touro, tá? Tu vai administrar a casa 5 do brilho pessoal, porque tu vai enfrentar as tuas próprias cicatrizes, que impedem que realmente tu venha exercer, dentro de um processo evolutivo mundano, questões que te levem realmente à fama, às conquistas. Um ponto específico do brilho pessoal, que obviamente situações e aspectos intensos de cicatrizes e feridas não deixam tu atingir esse potencial. Essa questão toda, tu entendendo que Quirón entra no teu signo dia 19, e esse processo, no dia 3 de agosto, ele entra em retrogradação no teu signo e volta para Áries e vai mexer com essa questão do passado, das feridas no signo de Áries, que obviamente no dia 6 de janeiro ele deixa a sua retrogradação e no dia 14 de abril ele entra de vez no teu signo. Ou seja, tu tem essa possibilidade inicialmente de administrar essa questão, de enfrentar as tuas cicatrizes por um aspecto que não deixa realmente tu brilhar nesse processo encarnatório. Touro, é como se fosse um alerta dos astros à tua personalidade. O que realmente impede que tu venha brilhar nessa vida, intensificando o potencial da coragem, da força física e da capacidade de raciocínio? Tu entende que toda essa questão iniciamos com essa força espetacular da lua nova no signo de Gêmeos, aonde tu trabalhou a casa 3 de consciência e pensamentos, aonde se proporcionou numa inovação de energia dessa força de sentimentos, numa questão de tu raciocinar muito sobre aspectos que não deixam realmente tu evoluir, crescer, pensar nisso tudo. Agora, com Quirón no teu signo, que vai se exaltar a partir do dia 19, às 18 horas e 18 minutos,
e é o processo inicial dessa energia, é a casa 5, do brilho pessoal. Quer dizer, tu não brilha nesse processo encarnatório porque estás preso em situações as quais essas cicatrizes e essas feridas não deixam tu exaltar o teu próprio potencial. São questões de autoanálise, são questões de tu enfrentar isso. Digamos que, sabe, quando eu era jovem, minha mãe, minhas irmãs, eu sou filho caçula, né? Minha mãe e minhas irmãs diziam o que arte cura. Sabe, eu me machucava no futebol, eu me machucava brincando, fazendo alguma coisa, aí tinha que passar um remédio, alguma situação ali, e aquilo ardia, aquilo queimava. O que arte cura. É isso que tu deve administrar com essa força espetacular de Quirón no teu signo. Entende que essa questão, por ser um aspecto inicial, é quando tu enfrenta as tuas cicatrizes. E, obviamente, trabalha essa cura para que tu tenha a possibilidade de exaltar o teu ponto específico de brilho e de ego da casa 5. A casa 5, de brilhar, de ter um contexto específico do alto brilho pessoal nesse processo encarnatório, são questões que temos que administrar com muita intensidade. Nós somos capazes de sermos extremamente felizes nesse processo encarnatório, mas para isso nós precisamos curar as nossas cicatrizes. Pode ser questões de vidas anteriores? Pode. Pode ser questões desse processo atual, evolutivo? Pode. Só que isso tudo precisas enfrentar. Touro, tu precisa entender que esse remédio, essa questão expressiva, arde. Mas é o que vai te curar daquilo que não deixa tu exaltar um ponto máximo de evolução e crescimento. Quirón, ele era habilidoso. Então essa questão tu administra para que tu tenha essa habilidade de Quirón, a inteligência, aspectos muito expressivos que o propósito evolutivo exige, habilidades. Entender que cada situação tu tem que ser hábil, raciocinar rápido, interagir com as situações e resolver expressivamente, muito intensamente sobre o teu propósito de crescimento. Outra questão que o próprio touro precisa entender que o ego dele tem que se exaltar nessas negociações, tem que se exaltar nessas, digamos assim, aspectos os quais tem que ser resolvidos. E para isso tu tem que tirar proveito disso. A casa 5 é onde tu passa a ser uma pessoa ambiciosa para crescer e evoluir. Tudo são questões que Quirón vem mostrar para ti que inicialmente o teu brilho pessoal é o primeiro impacto que recebe com Quirón no teu signo. Ou seja, da onde que tu vai viver sem ego e sem brilho. Tu nasceu para ser feliz. Então Quirón, inicialmente, vem te mostrar isso. Que a tua felicidade tem que ser o teu propósito de vida. Especificamente, o teu contexto estável de conquistas e de evolução. Obviamente, os relacionamentos são funções extremas, que obviamente o touro precisa para se sentir bem e feliz. E essa casa 5, aonde Quirón começa o seu trabalho no teu signo, vem deixar claro que tu precisa enfrentar as tuas cicatrizes. Nessa questão, as tuas feridas que impossibilitam que tu venha brilhar nessa encarnação. Essa é uma questão bem clara da interpretação inicial de Quirón no teu signo. É óbvio que dentro desse processo todo, lá no dia 14 de abril de 2027, nós teremos outra mandala para desenvolver sobre uma questão específica da interpretação. Mas por enquanto tu entende que até abril de 2027
tu tem que trabalhar essa questão específica do teu brilho pessoal, da casa 5, aonde o teu ego tem que se exaltar com muita força para que tu atinja as tuas conquistas evolutivas de crescimento e expansão. Assim, Quiron vai te cobrar inicialmente, te curando dessas feridas que te proíbem de brilhar nessa encarnação. Taurino, essa é a mensagem da semana. Muito obrigado, fica bem!